Hipertensão arterial sistêmica ou simplesmente hipertensão é uma condição clínica multifatorial, caracterizada por níveis elevados e sustentados de pressão arterial. E muito se dá pelo consumo de sódio e pelo gasto de ATP, conhecido como adenosina trifosfato ou trifosfato de adenosina, e também numas quebradas como as tropas. Quer perceber como funciona o transporte ativo? Vem comigo! O transporte ativo é um tipo de transporte através de membrana que se caracteriza por três pontos fundamentais: as proteínas transportadoras, conhecidas como ATPases, o gasto de energia, ATP, e por ser contra o gradiente de concentração. Desta forma, nós dissemos que o transporte ativo tem as proteínas ATPases, o gasto de energia por ATP e é contra o gradiente de concentração. Nós aprendemos em transporte passivo que ele é a favor. O contra significa que a célula agora precisa fazer um esforço extra, um esforço grande para conseguir retirar ou colocar alguma coisa dentro da célula. Isso faz com que se gaste energia. E desta forma nós temos o primeiro transporte, que é a bomba de sódio e potássio. O termo bomba é de bombeamento. Isso porque a célula percebe que eu tenho de ter mais potássio, mais íon potássio dentro da célula. Então eu vou bombear os muitos íons que estão na parte externa, na parte extracelular, para a parte interna, para a parte intracelular. Então, se eu pretendo ter equilíbrio, à medida que os íons potássio são bombeados para dentro, o íon sódio é bombeado para fora. Então, a célula faz com que o potássio entre e o sódio saia. Mas isso acontece por algo muito importante. Esse bombeamento contrário faz com que a célula consiga ter impulsos nervosos, que é responsável pelos nossos movimentos. Ele também permite que exista a produção de energia e até um processo muito importante que é conhecido como respiração celular, que será tema para uma aula futura. Então, desta forma, a célula vai gastar energia para fazer com que muitos íons potássios entrem e muitos íons sódios saiam. Um outro processo é a endocitose, que é caracterizado pela fagocitose, que é um transporte em que uma substância entra na célula, mas de forma sólida, e a penicitose, desculpem aqui o O, devia ser I, e a penicitose, que faz com que as coisas entrem, mas de forma líquida. Dessa forma, nós temos aqui essa substância. Temos aqui essa substância em amarelo, que é sólida, que vai ser englobado pela célula à medida que ela vai emitir essas invaginações, vamos chamar de pseudópodo, ou seja, falsos pés. Ela vai emitir este falso pé, e quando este englobamento estiver completo, nós vamos ter uma estrutura como essa. Isso acontece muito com as células de defesa, nomeadamente os glóbulos brancos, que emitem pseudópodos para capturar agentes patogênicos, como bactérias, vírus e por aí em diante. E essa captura faz com que a célula seja obrigada a gastar energia. E o fagossomo é de caráter sólido. Já o penissomo é de caráter líquido. A penicitose faz com que a célula novamente consiga englobar uma substância, porém de caráter líquido. Nós, seres humanos, quando ingerimos alguma substância, nós depois temos que eliminar essa substância. E o mesmo acontece com a célula. Então, espera aí. O professor está a dizer que a célula também tem fezes e urina? Sim. Idêntico aos seres humanos, a célula também precisa eliminar material ou substância que ingeriu. E esse processo se dá pelo terceiro grupo ou pela terceira fase, que é a exocitose ou exocitose. Isso acontece porque, à medida que uma substância vai ser assimilada por endocitose, ela vai ser englobada pelas substâncias que a gente já sabe que são pseudópodos, falsos pés,
até a medida que ela precisa ser eliminada. Isso acontece com materiais patogênicos, sim. Isso acontece com substâncias que são produzidas dentro da célula e precisam ser exportadas, sim. O retículo endoplasmático, por exemplo, tem essa função de produzir certas substâncias como gorduras, açúcares para o meio extracelular. E esse processo faz com que a célula seja obrigada a gastar energia, porque ela vai empurrar substâncias do meio interno para o meio externo. E isso faz com que se gaste energia. Esse processo também tem um outro nome diferente de exocitose. E como sabem, em biologia existem muitos nomes para a mesma atividade. E nesse caso, ela também pode ser chamada de plasmocitose, que é um processo, é um outro nome idêntico a esta aqui. Isso faz com que, se eu ingerir determinada substância, agora preciso eliminar esta mesma substância de modo a repor o equilíbrio que a célula precisa. E desta forma está explicado o transporte ativo, que se baseia em 3 exemplos básicos. Bomba de sódio e potássio, onde o potássio fica na zona interna, no intracelular, e sódio na zona externa, extracelular. A endocitose, em que substâncias entram na forma sólida, por fagocitose. O fagossomo, na verdade, é a partícula sólida. Na forma líquida, o penissomo, por penicitose. E a exocitose, que elimina tanto substâncias sólidas quanto líquidas. Um exemplo de substâncias sólidas podem ser os micro-organismos, que anteriormente foram degradados, foram consumidos para não nos causar doenças e agora foram eliminados. Um exemplo de substâncias eliminadas de forma líquida são as hormonas, como é o caso de insulina, a prolactina e por aí fora. Então, desta forma está explicado o transporte ativo, que é com gasto de energia, que é transportado por proteínas transportadoras denominado ATPases, e é contra o gradiente. É contra porque enquanto a célula vai fazer um movimento esforçado, então ela não está a favor dela, está contra ela. E sendo contra ela, vai gastar energia. Ei, se você está gostando desse tipo de conteúdos, curta e se inscreva no canal para não perder nada. Comente e compartilhe com os seus. Não morram, paz e amor e outras coisas mais das igrejas. E lembre-se, mesmo que não estão da aula, já foi dada.